Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso Deus pela feliz oportunidade em, mais uma vez, estar participando do programa Reflexão Bíblica. Quero enviar uma saudação especial à pessoa do nosso muito digno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, como também a todo o ministério da Igreja do Senhor e a DPE aqui no estado de Pernambuco. Quero convidar você, meu dileto telespectador, para estarmos juntos, refletindo e meditando na Santa Palavra do Senhor. Se você possui em sua casa um exemplar da Bíblia, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia comigo para lermos a Palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19, a começar do versículo 13 até o versículo de número 16. A Palavra do Senhor nos diz assim: E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram os teus concertos, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei em Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Neste momento eu quero refletir com os amados acerca do tema: na hora do desânimo, não saia do seu lugar. A história do profeta Elias, ela é extremamente interessante. O profeta Elias, ele foi um dos profetas do Reino do Norte. Ele exerceu o seu ministério em Israel nos dias que Israel era governado por um rei extremamente ímpio. Era o rei Acabe, um rei desviado, afastado da vontade do Senhor. E além disso, Acabe havia casado com uma mulher terrível, chamada de Jezabel. Jezabel, ela era uma profetisa, ela era uma sacerdotisa de Baal, filha do rei Et-Baal, rei dos Sidônios. Naqueles dias, Israel estava dividido, sem saber qual era o verdadeiro Deus. Isto porque Jezabel, ela promoveu a idolatria dentro da nação de Israel, de tal forma que os profetas de Baal eram sustentados pelos cofres públicos do reino de Acabe, patrocinando assim a idolatria e exterminando assim todos os profetas do Senhor. Nesse momento, Deus ele levanta este grande homem de Deus, profeta Elias, profeta do fogo, profeta ousado, corajoso. E Elias se dirige ao rei Acabe, dizendo a ele assim: Quero lhe dizer que, segundo a minha palavra, não vai chover sobre Israel neste ano. É interessante este desafio, esta palavra profética, oriunda da boca do profeta Elias, porque servia também como um desafio. Porque os adoradores de Baal acreditavam que Baal era o Deus da prosperidade, era o Deus da fecundidade, era o Deus que enviava a chuva para promover a colheita, era o Deus do sol, era o Deus que governava as leis da natureza. E quando Elias ele tomou para si a palavra de Deus, ele estava desafiando os profetas de Baal, os adoradores de Baal, para que eles pudessem clamar a Baal e Baal resolvesse esta situação. Durante 3 anos não choveu sobre Israel. Depois de 3 anos, o Senhor fala a Elias novamente e ele se dirige até o rei Acabe. Israel estava passando por uma crise espiritual sem precedentes. Nesse período, Elias, dirigindo-se ao rei Acabe, ele lança um desafio para que todo Israel, de uma vez por toda, chegasse à conclusão quem era o verdadeiro Deus, ou o Senhor ou o Baal. Porque até aquele momento o povo de Deus,
os filhos de Israel, a semente de Abraão, estava cocheando em dois pensamentos. Muitos cultuando a Baal, outros adorando ao Senhor. Alguns estudiosos dizem que até em uma mesma família havia esta divisão. E de uma vez por todas o desafio seria transparente e o desafio seria realizado no Monte Carmelo. O Deus que respondesse com fogo, este seria o verdadeiro Deus. A proposta de Elias foi bem interessante. Elias, ele convocou todos os profetas de Baal, em número de 400 profetas, dizendo assim: vamos preparar 2 sacrifícios, 2 altares, e colocar sobre os sacrifícios 2 bezerros, 2 vítimas, mas nós não iremos atear fogo, iremos clamar cada um ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo, este será o verdadeiro Deus. O povo entendeu. O rei Acabe entendeu, e eu entendo que Acabe ele foi extremamente pragmático. Acabe ele sabia que o número, a quantidade de profetas de Baal era muito maior. Eram cerca de 400 profetas. E somente o profeta Elias é quem defendia, quem hasteava a bandeira do Senhor. Mas aconteceu algo inusitado. A palavra do Senhor nos diz que os profetas de Baal, eles começaram a clamar, a gritar, mas Baal não respondia, porque Baal era uma divindade humana, era um Deus criado pelos homens, Deus de pedra, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. E clamavam, e nada acontecia. Eles se automutilaram, eles se retalhavam, e nada acontecia. De tal forma que eles desistiram. Aí chegou a vez do profeta do Senhor, do profeta Elias. E diz o texto que o profeta Elias, ele convoca o povo para saber a verdade, ele prepara o altar, ele coloca a vítima, não é, que já estava ali no altar, ele faz um rego em volta do altar, ele manda encher de água alguns baldes ali para que o altar ficasse encharcado, e ele faz uma oração ao Senhor. Ele clama ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E quando Elias termina de clamar, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele envia fogo do céu, e o fogo do céu, ele lambe as águas. Deus respondeu com fogo, e todo Israel reconheceu que só o Senhor é Deus, somente o Senhor é quem merecia a adoração. Eu entendo que naquele momento o profeta Elias se sentiu muito satisfeito, muito realizado. Diz que o povo perseguiu e matou os profetas de Baal. Naquele momento, no pensamento do profeta, ele havia cumprido o seu ministério, ele havia realizado. Eu entendo que ele pensou mais ou menos o seguinte: o rei Acabe entendeu de uma vez por todas que o verdadeiro Deus é o Senhor. Ele vai expulsar Jezabel, ele vai derribar os altares que foram edificados a Baal, ele vai purificar o povo, ele vai promover uma restauração espiritual. Todo o povo vai se voltar e adorar e reconhecer somente o Senhor. No pensamento do profeta, ele havia cumprido cabalmente a palavra de Deus, a vitória havia chegado. Porém, não foi assim. Nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos. Diz o capítulo 19, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, que quando Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada, então Jezabel escreveu uma carta, mandou uma mensagem para o profeta Elias, dizendo a ele que assim como ele fez com os seus profetas, assim como foi realizado com os profetas, ela iria fazer com ele. Ou seja, ao invés de haver uma restauração espiritual naquela nação, o profeta agora ele despertou a ira,
de Jezabel e de Acabe, uma perseguição implacável, de tal forma que o profeta do Senhor, ele temeu, porque ele era profeta do Senhor, mas ele era também composto de carne e osso. Ele tinha nervos, ele tinha sentimentos. Não estava ali um super-homem, porque não existem super-homens. Existem homens de Deus, que têm fragilidades, que têm sentimentos. E o profeta do Senhor, ele foge à ameaça da rainha Jezabel. E é interessante isto, queridos. O homem de Deus, o profeta do fogo, o valente e ousado Elias, que oriundo das montanhas de Gileade, de uma cidade chamada de Tisbe, um homem corajoso, um homem ousado, um homem destemido, mas agora ele está fugindo por causa da ameaça de uma rainha pagã e de um rei medroso e dominado. E ele foge, e ele vai caminhando pelo deserto. E a palavra do Senhor nos diz que Elias, no caminho, ele dorme, ele não tem mais forças físicas. Alguns entendem que ele é tomado por uma depressão, por uma angústia, por um desânimo. E quando o desânimo chega no coração de um homem ou de uma mulher, se retira as forças físicas, você já não crê mais nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor te prometeu há tanto tempo, você começa a desconfiar. Você já não tem mais poder e vontade de ler a Bíblia, de orar, de louvar. As disciplinas espirituais, você começa a se afastar delas. Isto é depressão. Isto é sinal de desânimo espiritual. Não quero dizer com isto que toda depressão ela tem origem espiritual, mas no caso de Elias teve um desânimo, uma apatia. De tal forma que Elias ele se dirige até o Monte Horebe, o monte de Deus. E no monte do Senhor, o Senhor restaura a vida deste profeta. E a restauração de Elias, ela é extremamente interessante. Porque à luz do capítulo de número 19, a partir do versículo de número 11, o Senhor vai se apresentar a ele. Só que a revelação do Senhor foi diferente àquela que até o momento Elias conhecia. Porque diz o texto que o Senhor não veio no vento, não veio no terremoto e não veio no fogo, mas veio numa voz mansa e delicada nos ouvidos do profeta, dizendo assim, versículo 15, e o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho no deserto de Damasco. Volta pelo mesmo caminho. Deus queria dizer para Elias, Elias, não é momento de parar. Elias, não é momento de entregar as armas, de abaixar a guarda. Elias chegou-se ao Senhor e disse, Senhor, eu não quero mais ser profeta, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, querem tirar a minha vida. E o Senhor lhe diz assim, volta pelo teu mesmo caminho. E neste momento eu quero me dirigir a você, que talvez está desanimado, angustiado, sem alegria, apático, por causa de uma perca, por causa de algo que te frustrou, e tu estás querendo desistir, e a palavra de Deus para você é esta, na hora do desânimo, não saia do seu lugar, volte pelo seu mesmo caminho, o caminho da oração, o caminho do clamor, o caminho do jejum, o caminho da confiança no Deus verdadeiro. Neste momento eu quero orar por você. Você que está desanimado, assim como Elias estava. Você que está angustiado, assim como Elias estava. Você que está com medo da vida, assim como Elias também estava. Mas o Deus que restaurou Elias no Monte Horebe, hoje é dia de restauração também na sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus eterno, Tu és o Deus do vale, mas Tu és também o Deus dos montes. Tu és o Deus dos momentos, Senhor Deus, em que estamos cheios de vigor e alegria espiritual para continuarmos a caminhada, mas Tu és também o Deus que nos socorre no momento da frieza, da apatia. Eu quero te apresentar o Teu filho, Senhor Deus, que está passando por momentos de dificuldades, de tristeza, muitos que pensaram até em desistir, muitos que até pensaram em tirar a sua vida, mas que por meio do Espírito Santo eles sintonizaram este programa na Rede Brasil de Comunicação, esta reflexão bíblica, e o Senhor está dizendo para ele por meio da sua palavra, que na hora do desânimo
ele deve voltar para o mesmo lugar, o lugar que o Senhor colocou. Concede forças e graça em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Que você continue sintonizado na Rede Brasil de Comunicação. Se você ainda não é crente, ainda não se decidiu para Jesus, você tem a oportunidade neste momento de fechar os seus olhos. Jesus está mais perto de você do que o ar que você está respirando. E depois se dirija a uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, e faça a sua confissão. Diga que você aceitou a Jesus e você será bem recebido. Que Deus permaneça te ajudando e te abençoando. Fique na paz do Senhor.